Boa tarde, nação. Vou trazer aqui mais um vídeo sobre o jogo de ontem do Flamengo contra o Bragantino no Maracanã. O jogo que o Michel fez, um excelente jogo, marcou gol na reestreia. O Flamengo anuncia jogador, fecha com o Alexandre na lateral esquerda. Tem mais dois jogadores para o Flamengo fechar aí a contratação. Enfim, essas e outras notícias você vai acompanhar aqui agora no debate que houve no Seleção Sport TV e no F90 da ESPN, beleza? Todos os créditos aí a, ao Sport TV e ESPN. Fique com o vídeo aí. Valeu! Michel, fala com a gente, por favor. Foi maravilhosa. Acho que fomos muito abençoados hoje com a vitória, que é o mais importante. Fazer gol ou não, paciência. O importante é ganhar, contribuir para sairmos daqui vitoriosos. E foi muito bom, foi muito gostoso. Podemos vencer dentro de casa, sabe? Que é muito importante. E tô muito feliz. Agora vamos voltar a trabalhar. Amanhã reapresentamos. Vamos trabalhar porque não tem muito tempo para descansar. Nós temos que agora pensar já no jogo contra o Bahia, que é um jogo muito importante, outra competição e que temos que estar atento para isso. Eu vou fazer esse risquinho aí em breve. Agora, o Rodrigo Bueno, ontem... Mas antes você paga o churrasco, tá? Tem que pagar. Isso aí tá ficando até insustentável. Uma hora ou outra eu vou ter que pagar. Mas por que o Edu tá sem ambiente lá no TV? Por causa disso, Chu. Mas eu paguei. O Braz está de prova. O Michael, ontem, ele brincou falando assim, Bubu, nunca ia imaginar que um anãozinho, baixa estatura, ia fazer o gol. Ele brincou disso, mas é a colocação dele, né? E como o Flamengo criou essa alternativa com o Luiz Araújo de ponta e ele ali, ó. Centroavante, Rodrigo Bueno ao gol, ó. Então, se você pegasse talvez no começo da temporada do campeonato, o ataque do Flamengo teve Luiz Araújo, Bruno Henrique e Michael. Porque tem muitos desfalques, né? Não tem Pedro, não tem Gabigol, não tem Cebolinha e tal. E mesmo com, digamos assim, esse ataque que não era para ser o titular, não era aquele que o torcedor rubro-negro imaginava no começo, continua criando muitas situações. E o Michael é um cara, assim, que ele... 880 a carreira dele, né? A história de vida dele é muito bonita, a superação e tal. A gente falou tanto de confiança aqui para os atacantes do Corinthians. O Michael, a primeira passagem dele pelo Flamengo foi um retrato disso. Quando ele não tinha confiança, ou não passava confiança para ele, questão de saúde mental, não sei o quê, a coisa não funcionava. Parecia que era uma piada no Flamengo, o Michael. Não vai dar certo. Era um jogador de uma temporada, de um lampejo. Só que depois, ele com confiança, rendeu demais. Ele saiu deixando... Renato Gaúcho. Renato Gaúcho. Ele saiu deixando saudade. Poxa, além de um cara legal, de uma história bacana, de superação e tudo, é um jogador que pode ser muito útil. Então, no momento em que o Flamengo não tem o Cebolinha, que era o titular, consegue uma solução que já tem uma identificação com o clube, né? A torcida gosta dele, as pessoas gostam dele, os companheiros gostam dele. É um cara muito querido. Ele entra e parece que ele já nem tinha saído do Flamengo, né? É verdade. E consegue fazer coisa até que não é a especialidade dele, que é gol de cabeça. Consegue, com confiança, achar soluções. Nesse jogo aí também é bom destacar que o adversário, o Bragantino, também estava bem desfalcado, né? Então o Flamengo tinha problemas, ali eu falo muito do Elinho, do outro lado não tava. 10 desfalques pra gente. Então foi um jogo de desfalques. O Bragantino é um time que, historicamente e mesmo recentemente, costuma dar trabalho pro Flamengo. Ficou famoso aquele 4-0 e tal, mas o Flamengo, mesmo no Rio, ganhar do Bragantino é casca de ferida. É um time que dá trabalho. Então, o Flamengo está envolvido em outras competições, mas não pode largar a mão do brasileiro, pelo elenco que tem, pelo treinador que tem, pela torcida que tem, pelas ambições. Então, o resultado acaba sendo bastante satisfatório. O desempenho foi uma vitória segura? Não foi. Choveu no meu Rio de Janeiro também, né? O pessoal fala que só chove em São Paulo, né? Parece que só chove em São Paulo. Choveu no meu Rio de Janeiro também. Então, o Maracanã não estava naquele ambiente também, aquela atmosfera toda, né, empolvorosa e tal. Mas nem o Tite estava, né? O Tite, espero que seja melhor, recuperado e tal. Nem ele podia ir por questão de saúde estar à beira do campo. Mas o Flamengo fez o que lhe cabia, que é vencer o jogo. Ele continua com um jogo a menos que o Botafogo e que o Palmeiras. Então ele está em quarto lugar, mas eu falava quando o Fortaleza era líder por pontos perdidos. O Flamengo, por pontos perdidos, ele não está atrás do Palmeiras e do Botafogo. Próxima rodada, pega a tabela aí. Eu esqueci de falar isso no comentário do Fortaleza. Você tem Botafogo e Fortaleza. Então, alguém
vai perder ponto. Ou talvez A os ideia é dois. essa. Ou talvez os dois. Se der um empate, então você imagina. Flamengo pega o Corinthians. Flamengo é o desesperado do Corinthians. Flamengo vem em São Paulo, ganha do Corinthians. Dá um empate entre Botafogo e Fortaleza. O Flamengo já se coloca de novo numa situação ali, nobre na tabela tal, e continuando com um jogo a menos em relação a Palmeiras e Botafogo. Então, assim, ele continua muito na briga. Agora tem Copa do Brasil pro Flamengo contra o Bahia, adversário do Rogério Ceni, né? Que foi treinador, conhece bem ali. Mas Michael é mais uma novidade. Eu falei aqui, a janela ainda está aberta. O Flamengo já anunciou, vê se está oficial já o Alexandre. Já está oficial? Já está. Pouco antes do programa. Eu não queria nem tocar mais nesse assunto, porque eu senti que você ficou triste. Não, eu não sei se o Zé e o Pedro também, com essa atitude de um Flamengo gulosão no mercado. Tá gulosão o Flamengo. Não, mas é porque ele Contratou perdeu o jogador, o ele perdeu o Alexandre. Vinha. Então precisa do lateral esquerdo. O Que Flamengo vai lá... você queria no São Paulo, já tava muita gente contando. São Paulo queria. Ele era São Paulino. Tal. E ele vai ao Flamengo, vai jogar no Flamengo. Ficou triste, ele Ficou triste. triste. Eu não queria nem tocar nesse assunto. Triste e realista, né? Porque assim, no coração, se ele pede 2 pau por mês, o São Paulo não tem condição de pagar. O Flamengo vai lá e paga. Tem, nós vamos eu rodar. acho que é muito bom reforço, mas isso mostra Aí, pronto. como o Flamengo não é só que tem dinheiro, né? Mas ele efetiva, né? Ele concretiza. O que para outros é um sonho, seria o cara chegaria como um craque. Pro Flamengo, o Tite reclama, né? Estamos com lesionados, perdemos jogadores, tudo bem. Você vai lá, traz o Michael, traz o Alexandre. Assim, parece uma coisa comum pro Flamengo hoje em dia. O contrato dele é até dia 31 de dezembro de 2026. Pedro Ivo, o que seduziu o Alexandre a ir ao Flamengo, jogar no Flamengo e não realizar o sonho de Rodrigo Bueno? Tite, dinheiro, oportunidade de brigar por título. São Paulo também teria, mas acho que quando você pesa isso, botar na mesa. E um contrato de 2 anos e meio, né? O Flamengo tá para dar 5 anos de contrato ao Alcaraz, 2 anos e meio para o Alexandre. Imagina como é que o Gabigol não dorme. Nossa, você Pra tirou, ele só, verdade. Ó, ele só tirou podia isso um aninho, hein? você É um tirou aninho isso não por vez. da minha cachola. Mas é claro, não adianta. O Zé frequentou o vestiário, sabe melhor que a gente. Apagou Entendeu? todas as fotos, Não, e aí, guardou, como é que foi? Só dá pra colocar Pelo menos que eu um vi ano aí. no contrato. Mas 2 anos não, é um ano só. Porque é caro. Certamente o Alexandre não vem ganhando um salário pequeno. verdade, Jogador, vencedor, um cara de Copa do Mundo, confiança do treinador. Chegou pedindo, vai levar. E tem muito mais também a questão do... Tá em crise, aí o Brasil Spinner viaja pra Europa para resolver a crise. Vai trazer no balaio só o Alexandre, daqui a pouco o Alcaraz, né? Tem o Plata também que está negociando, um pouco mais difícil. Já anunciou, já colocou em campo o Michael. Então, tá em crise, a janela fica mais rápida, né? Tava pressionado, a janela funciona. Mas aí é difícil você virar pro cara que é o seu ídolo histórico e falar que para ele só tinha um aninho. Pro Gonzalo, pro Alcaraz vai ter 5 anos e pro Alexandre com 33 anos vai ter 2 anos e meio. É difícil, Edu, essa equação aí você vai ter que lidar. Agora, a não ser que eles não queiram mais lidar também, né, Pedro? Jogador, O cara já... é interessante. mas o recado já foi dado. Quando o Flamengo ficou sem peça no meio campo que precisava repor, teve gente que foi mais rápido no mercado. Quando o Flamengo precisou ir atrás do próprio Marcos Antônio que sondou, São Paulo foi mais rápido. Dessa vez o Flamengo teve um problema com o Vinha, né? Vai passar por uma cirurgia e tal. Ano que vem vai ter 3 laterais para a esquerda, mas sempre vai ter alguém que vai ficar de fora, que você vai negociar para encorpar elenco. Legal, reposição. Mas o problema do Flamengo não era exatamente na lateral esquerda. Então o Flamengo continua precisando pensar o que vai fazer na sua lateral direita. Sabe? Porque o Alexandre é um cara que chama atenção. O Alcaraz é um cara que chama atenção. Michael tem identificação. Mas você precisa corrigir as lacunas do seu elenco. E tem lacuna do Flamengo ainda que não foi resolvida, Edu. Bom, realmente o negócio do Gabigol... Eu acho que a vinheta já foi passada pra frente, porque Não, sabe. Por Não é favor, nem uma só bala me- Juquinha, eu não sou... Eu só Só pra gente chamar o vídeo, fala aí, só Zé. recebi, parece que o Gabigol arquivou as fotos, alguma coisa assim no Instagram. Tirou as fotos. Arquivou, tirou as fotos. Isso acontece muito, né? Quando a pessoa tá de cabeça aqui, depois as fotos voltam. Né? Tudo bem. O Corinthians joga contra o Flamengo domingo, 4 da tarde, em Itaquera. E o Flamengo é um dilema curioso. Você conversa com o torcedor médio do Flamengo, você fala, caramba, que crise, né? Que problema que tá o time, né? Aí você olha as tabelas de classificação, tá vivo na briga pelo título brasileiro, vivíssimo na briga da Libertadores, vivíssimo na Copa do Brasil. Mas para o torcedor há um grande problema de rendimento nesse momento, de desempenho. Como é que a gente explica essa dualidade, Lédio? O torcedor do Flamengo olhando para o time e achando que tem um problema, e nas classificações, Flamengo
disputando 3 títulos. É que o torcedor médio, você tem que relevar. Ele está sempre com a cabeça. Antes de 2019, ele pensava em 81. Agora ele pensa em 2019. E é diferente. Mas o Flamengo, ele tem de onde tirar. Jogou muito contra o Bragantino? Não, mas jogou mais que o Bragantino. O Bragantino tinha 10 desfalques, o Flamengo tinha um monte também. Mas em nenhum momento o jogo fugiu muito do controle do Flamengo, nem na hora que tomou o gol de empate no segundo tempo. Aí você procura, coletivamente, fez um jogo ok, tranquilo, o Bragantino está cheio de problema, isso não é questão do Flamengo, o Flamengo foi, botou o jogo, não vou dizer dentro do bolso, mas em nenhum momento passou muito perrengue contra um time que normalmente dá trabalho ao Flamengo. Até o jogo de ontem, o Bragantino tinha mais vitória na história do que o Flamengo. E o Flamengo ganhou o jogo. Agora, aí você vai pega o elenco do Flamengo. Luiz Araújo, jogou muito bem. Mais uma vez jogou muito bem. Michael reestreou, jogando muito bem o primeiro tempo, fazendo esse gol de cabeça, gol de centroavante. Ele raramente faz gol de cabeça, ele abre o placar fazendo um gol de cabeça num passe perfeito do Luiz Araújo. Gerson, mais um bom jogo no meio-campo. Aí você vai vendo quantos trunfos o Flamengo tinha no jogo. Léo Ortiz é um zagueiro que, na minha opinião, podia ser titular do Flamengo, mas é difícil tirar Fabrício Bruno e Léo Pereira, porque eles são muito firmes. E, na minha opinião, hoje é o melhor volante do Flamengo, Léo Ortiz. É o melhor volante. Quando ele joga de volante, ele joga mais do que o Pulgar e do que o Alan. Por sinal, eu pouparia o Alan, tiraria ele de circulação um tempo, porque ele falhou no gol, a torcida não tem a menor paciência para ele, poria e fixaria o Léo Ortiz de volante nesse intervalo. Então você vai vendo quantas coisas o Flamengo tem para resolver um jogo num domingo frio no Maracanã, para padrões de jogo do Flamengo, com o Maracanã a meia bomba, que só tinha 30 mil pessoas, no jogo do Flamengo normalmente é 60, 65, então o estádio não estava cheio. Gelado, o Flamengo foi e ganhou o jogo, entendeu? Foi 2-1, mas procura qual o lance que o Bragantino pressionou o Flamengo, teve chance, tirando aquela bola na trave do John, que por sinal foi o melhor jogador do Bragantino. Esse gol aí só saiu porque o Alan cabeceou para trás e jogou a bola no pé do Douglas Mendes. E 1 minuto depois você teve um gol de trapalhões, um gol contra do Raul. Que loucura esse gol. Esse gol é inacreditável. Também não é culpa do Flamengo. Olha a jogada que o Luiz Araújo faz. Eu até falei na hora, vamos ver a beleza do lance, né? A jogada do Luiz Araújo, que o gol é bizarro. Mas se o Luiz Araújo não faz a jogada, o gol não teria acontecido. É isso, cara. Os caras querem 2019. 2019 não tem 2024. E com 2024 o Flamengo está vivo em todas as competições. E vai melhorar, que não para de contratando um jogador bom. Alexandre é um bom lateral. O Alcaraz é um bom meio-campo. Eu tomei um susto quando liguei a televisão ontem e vi vocês no Maracanã comentando um jogo para menos de 40 mil pessoas. Cara, mas ó... Tomei um susto. Tomei um susto. São duas questões. Isso aí você se explica. O carioca não sai de casa no frio. Torcedor, se o jogo é assim, meio de tabela, ele fica. Se fosse um jogo ontem, um Flamengo e Palmeiras, Flamengo e Botafogo, briga em cima, talvez se tivesse... Não, certamente você teria 60 mil. Mas o Flamengo não joga para menos de 40 mil. Outra coisa, mas já jogou nesse campeonato, para 40 mil... Ali 40 mil. Esse jogo contra o Fortaleza foi algo assim. Desde o estadual não acontecia. Não, eu não vejo há muito tempo. No sábado teve jogo do Júnior, tinha 32 mil. E vou além, é uma semana em que o Flamengo conseguiu uma classificação, vou chamar de heróica, mas quase heróica na altitude de La Paz, né? Em que o time, com muitos desfalques, está conseguindo se manter vivo em 3 frentes, e é por causa dos desfalques e pelo fato de o elenco ter aberto o bico. O elenco está cansado pra caramba, que não está conseguindo jogar com grande intensidade. Então, diante de muitas dificuldades, o Flamengo está vivo em 3 competições. E eu esperava ver a torcida do Flamengo, porque ela me habituou a isso, a ver o Maracanã sempre cheio. Eu esperava ver a torcida... se não lotando, colocando um grande público lá, porque o Flamengo está disputando o título bravamente do Campeonato Brasileiro. Embora o rendimento possa não estar maravilhoso, é um time que bravamente disputa 3 títulos. 3 títulos. Mas eu sei, eu concordo com você. Eu esperava ver mais gente lá. Mas não surpreendeu. É uma torcida que tem crédito, que ela vai a todos. Ela fez uma escolha. Ela foi. 32 mil pessoas estavam no jogo da final do Júnior sábado. Tinha mais gente do que ontem. É muito jogo. Aproveita, faz uma social com a família, fim de mês. Você tem que olhar, fim de mês.
o dinheiro está curto. E eu acho que tá tendo uma leitura muito pessimista sobre o momento rubro-negro. Eu acho que estão pintando com cores muito negativas uma temporada, cara, que até aqui... Porque assim, o São Paulo disputa 3 competições, mas eu enxergo o São Paulo muito menos candidato ao título brasileiro do que o Flamengo. O Galo disputa 3 competições, o Galo não vai ganhar o brasileiro, já sabemos disso. O Corinthians está vivo em 3 competições, mas o vivo do Corinthians é brigar por permanência na Série A. O Flamengo é o único time do Brasil que, já tendo vencido o estadual, disputa a vera mais 3 títulos. O Flamengo pode terminar o ano, embora seja muito difícil, com 4 títulos. Eu acho que os seus argumentos são bons, mas eu acho que o torcedor não foi ao jogo, não foi pela fase do O Flamengo. horário também. O horário é outro argumento. Ainda assim, a torcida do Flamengo me acostumou mal. A ver o Maracanã sempre cheio, em dias que eu acho que nem vai lotar. E ela vai lá e lota. Mas o Flamengo é Amazonas na Copa do Brasil, cara. Então, tava lotado o Maracanã. Mas esse foi um jogo pontual. Esse foi um jogo pontual. A temperatura, de fato, mexe no movimento do torcedor. Horário 9 também, quarta, o horário 9h30. 8 da noite. Quando dá 9h30, o torcedor vai. Cara, porque sai do trabalho. Tudo bem, mas ainda insisto. Acho que era um jogo que merecia mais gente, porque o Flamengo está disputando o título brasileiro. Se ele não ganha o jogo de ontem, ele ficava longe, ele conseguiu se manter perto. Mas vamos combinar assim, que 30 mil não é um público ruim. Tudo bem, é que a torcida do Flamengo me acostumou mal. Me acostumou a ver o Maracanã sem espaços vazios. E acho que esse elenco do Flamengo está tendo uma leitura muito negativa, cara, para uma temporada brava deles. Porque quando você ficou 9 rodadas sem 5 titulares, você aumentou o desgaste de quem estava lá. Então o Flamengo pode não ser o clube que mais joga, o Fortaleza jogou mais do que o Flamengo na temporada. Mas o Flamengo jogou a 52. Então, o Flamengo é o clube que decidiu, por decisão lá deles, colocar o pé no acelerador lá embaixo em todos os campeonatos. Então, no estadual, por exemplo, o Pedro fez 12 dos 15 jogos. O Arrascaeta fez 13 dos 15. O Flamengo não poupa. Ele só poupa quando não tem escolha. Os caras estão arrebentados, aí ele tira. Então, o Flamengo está tentando heroicamente se equilibrar entre muitas disputas e pode ganhar ainda alguns títulos nesse ano, cara. Poupar ontem, de 4 títulos esse ontem, ano. Exato. Poupar ontem ele poupou 2. Ele poupou Varela e o Fabrício Bruno. Ele botou os 2 no segundo tempo. Porque o banco, você olhava, enquanto no fim de semana, contra o Botafogo, o Flamengo tomou de 4-1, tinha 9 garotos da base. Tinha jogador da base que eu nem conhecia. Ontem não podia ontem ter. tinha vários da base também. Tanto que ele botou o Varela e botou o Wesley na frente, que ele não tinha atacante. O único atacante que ele tinha no Carlinhos. 23 jogos, ou como titular ou entrando, os 23 jogos do Campeonato Brasileiro. Então, eu estou vendo o elenco do Flamengo se arrastar bravamente, heroicamente, cara, numa temporada difícil, na qual não podemos normalizar. Na qual esse elenco ficou 9 rodadas sem 5 jogadores. O que fez aumentar o desgaste que ficou do Gerson, do Pedro, do Cebolinha. Então o elenco está se matando para ficar em pé. Tem 3 jogadores no Flamengo que às vezes eu acho que são de ferro. E eu acho que ele precisa ser mais reconhecido por isso. Eu também esse elenco do Flamengo, entendeu? Tem 3 ali que acho que, sem querer menosprezar os outros, parece que são de ferro. Fabrício Bruno, Léo Pereira e Gerson. O Gerson saiu do jogo contra o Botafogo também. Mancando, ele saiu. Ele jogou em La Paz, ele jogou ontem. Cara, e jogando bem. O Gerson de 2024 é o Gerson de 2019. Ele está jogando muita bola. E o Luiz Araújo, cara, tem que reconhecer esse jogador, cara. Fenômeno. Ele joga ofensivamente. Ele entrega gols, assistência Eu esperava ver mais gente empurrando o time hoje. Eu acho importante você colocar isso também, porque era esperado esse momento de baixa na Copa América. Todo mundo ficou falando, a Copa América vai tirar, serão 9 jogos. Mas os clubes estão sofrendo mais agora em agosto do que sofreram na Copa América. Por conta da Libertadores, por conta da Copa do Brasil, principalmente o Flamengo. Então tem que valorizar. Isso aí que você sobreviveu à Copa América, mas trouxe sequelas. Cara, mas olha só, o Flamengo... Trouxe sequelas daquela sequência. Eu não sou advogado do Flamengo. O Flamengo perdeu 4 jogos em 7. Mas olha as derrotas que o Flamengo teve. A derrota cachapante foi contra o Botafogo, mas também não era o time titular, era um time ali misto. Contra o São Paulo, era o time reserva, certo, Losetti? Bem reserva. Contra o Palmeiras, ele perdeu, mas se classificou. E contra o Bolívar? Contra o Bolívar, ele perdeu, mas se classificou. Tudo bem, era melhor se classificar sem perder. Cara, mas ele cumpriu o projeto, ele se classificou. É o ideal? Não
Não é o ideal. Pode jogar mais? Pode jogar mais. Cara, agora é tanto problema, que você tem que relativizar, cara. Você, ó... Eu não tenho uma visão, por exemplo, tão doce quanto a sua do jogo. Eu acho que jogou mal. Mas eu não esperava que jogasse melhor, porque, Cara, insisto... Eu não acho que ele jogou mal. Tá em frangalhos. Acho que ele jogou o suficiente para resolver uma questão. Beleza, é isso. Não é jogar mal. Tá melhor. Eu acho que o Maestro usou esse termo antes. Jogou pro gasto. Perfeito. Jogou pro gasto. Jogou o que foi possível jogar. Podia jogar mais, cara. Mas é um time que jogou pouco junto, todo mexido. O Michael entrou. Bruno Henrique estava de centroavante. Certamente, claramente... Um zagueiro de lateral. Um zagueiro jogou... Mas olha onde está o zagueiro de lateral no gol. Olha o Léo Pereira onde ele está. Isso são coisas que eu acho que isso tem que ser ressaltado. Eu não sei se o Flamengo não usaria o termo heroísmo também, muito longe de estar um horror. Mas o Léo Pereira é um zagueiro jogando de lateral que está dentro da área, permitindo ao Michael estar onde está para cabecear. Se o Léo Pereira não está ali, não tem a atitude de estar ali mesmo sendo um zagueiro, o Michael não poderia fazer o movimento que fez. Então, é um time que está tentando achar soluções. Eu acho que o Flamengo poderia jogar mais como padrão de jogo, não especificamente ontem. E nem falando de um jogo específico. Acho que o Flamengo poderia ter atingido um nível regular de jogo melhor a essa altura da temporada. Não foi possível. Poderia. Acho que não só pelas lesões, acho que tem coisas ali que poderiam ser mais bem feitas. E aí depois calendário e lesões atrapalham muito essa evolução, muito. Mas eu acho que não é nem para o torcedor estar achando tudo tão ruim e nem para se contentar, achar que... Olha, tudo tá 10 de 10. Não, acho que o Flamengo pode crescer. A tendência é de crescimento, embora reforços às vezes não cheguem e se encaixem rapidamente. A minha dúvida dessa tendência de crescimento é se o elenco vai conseguir se recompor fisicamente, porque eu tô vendo um Flamengo muito cansado. Isso tá. Mas aí muito cansado. Não sei, eu no segundo tempo o time cansou tá muito. Mais cansado entre os times, mas não é só o Flamengo que está cansado. Também, claro. Mas ele tá com o elenco curto. Para essa frente de 3 competições, priorizando tudo, que é o que parece ser a ideia do Flamengo, o elenco Exato, curto. Elenco curto para quem se dispõe a disputar todas as competições da temporada com o pé no acelerador. Mas agora vai embaixo. ficar menos curto, né? Se chegar esses 4 aí, provavelmente vão chegar. Agora tem uma coisa, né, cara? O time não é indolente, cara. O time se entrega, os caras vão na dividida. Os caras têm uma vontade de ganhar, cara. O Flamengo tem essa característica, mas esse time, eu não sei se é a cultura que vem lá de dentro, cara, eu falo, o Flamengo se recusa a perder o jogo. Às vezes perde, mas eles se recusam a perder. Cara, eles não tiram o pé da dividida, ganha rebote, ganha segunda bola, e aí erra, recupera, vai. É um jogo meio na marra, na imposição, mas vai indo, cara. E vai indo, vai conseguindo ponto. Teve nitidamente ontem pontos em que o cansaço tomou conta, né, do jogo, mas quando o cansaço tomou conta do Flamengo, ele conseguiu neutralizar o Bragantino, que não é uma tarefa simples. O Bragantino é um time que não está bem no campeonato, mas é um time que te impõe dificuldades. Mas esse aí que está jogando é pior. Pior do que o Bragantino já teve. Mas não é pior em nomes, né? Mas ele é pior em jogo. Ele está com 10 desfalques também, né? Exato. Mas é um time que incomoda, que corre muito, que às vezes se instala no campo de ataque. O Flamengo afastou o perigo do Bragantino na maior parte do tempo. A melhor parte do Bragantino no jogo foram os 15 primeiros minutos. Bola na trave do John, Gustavinho fazendo fumaça pela direita, depois o time foi caindo. Agora, tem um mistério nesse time do Flamengo, porque uma das coisas nas quais o Tite claramente é muito bom é organizar a defesa, né? As defesas dos times dirigidos pelo Tite são muito bem montadas, muito bem organizadas. Você vê ali claramente uma organização e a quantidade de bola aérea que está entrando no gol do Flamengo não é normal. Não é normal. Até pela qualidade dos zagueiros que o Flamengo tem. Mas olha também. só, vamos fazer aqui uma recuperação. O gol do Bolívar foi nas costas do Ayrton Lucas. Aí não tem muito a ver com o zagueiro. O gol do Palmeiras no Maracanã foi o Vinha saindo errado da linha de impedimento, deixando o Luigi em condição de fazer gol. Ontem, o gol do Bragantino, o Alan cabeceia para trás. Ele dá a cabeçada e tira a questão do impedimento. Mas são jogadores do... E o Bragantino faz o gol. O zagueiro do Bragantino, Douglas, faz o gol. Cara, eu acho que são mais erros individuais do que coletivos, entendeu? Pelo menos nos últimos gols que o Flamengo tem sofrido de cabeça. Tem essa discussão da bola aérea, mas acho que está tendo muito erro individual aí. Ontem foi um deles. E a origem da bola aérea, né? Talvez a gente precise começar a falar um pouco isso. Origem da bola aérea.
O Tite, eu não posso dizer em todos os trabalhos dele, né? Porque cobrança de escanteio não dá para você ir lá marcar o jogador que vai bater o escanteio, como aconteceu aí, por exemplo, no gol do Caleri, do São Paulo. Mas era um time que muitas vezes oferecia os lados para o adversário e permitia o cruzamento e não se incomodava com o cruzamento porque tinha uma solidez muito grande na defesa da área e confiava plenamente que os zagueiros na seleção brasileira muitas vezes foi assim. Em muitos jogos, oferece o lado para o adversário, deixa cruzar, porque na área nós vamos nos impor. Se você não está conseguindo, de repente, se impor na área, você começa a tentar evitar e neutralizar um pouco mais o número de cruzamentos ou pressionar um pouco mais o jogador que vai fazer o cruzamento para que ele não tenha tanta liberdade. É um dos aspectos que precisa melhorar, não tenho dúvida nenhuma disso. Agora, não acho que seja culpar esse ou aquele. Gol no meio da área, o gol do Caleri foi no meio da área. Foi um erro não é a origem do cruzamento, porque você não vai marcar o rápido, é um escanteio. Não tem como você impedir que ele marque. Ali é um gol que você tem que questionar. Gol de escanteio, Caleri. Desmarcado, livre. Mas os laterais... Todos os gols podem ser questionados, mas não me parece ser uma coisa assim, precisa mudar isso. É um trabalho coletivo que eu acho que vai melhorar. E colocar também que os laterais fazem parte do sistema defensivo. A gente falar que o Léo Pereira e o Fabrício Bruno são muito bons na bola aérea. Mas quando acontece esse erro, eu acho que é um erro coletivo de posicionamento. Eu acho que é um erro coletivo. Porque a semana passada eu estava fazendo o jogo estava com 3 zagueiros. Semana passada, Vasco e Criciúma. O Vasco estava com 3 zagueiros em campo. E o Bolatti subiu sozinho nas costas do lateral do Vasco. Então, é um erro de posicionamento. Você não pode ter o único atacante da equipe com o lateral. Se você tem 3 zagueiros, traz um zagueiro para dentro, o lateral pega o ala. Ou seja, o erro individual acontece porque coletivamente não está bem estruturado. Aí acontece o erro individual. E acaba prejudicando a equipe. Mas o Flamengo já sofre de bola aérea desde o ano passado. O Flamengo, ano passado, foi eliminado da Libertadores com 3 bolas aéreas contra o Olímpia, né? Olímpia. Perdeu a Copa do Brasil em casa com gol de cabeça do Caleri também. Ou seja, não é uma coisa que vem só dessa nova comissão técnica, vem desde o ano passado. E falar da estreia do Michael ontem, como entrou bem no time, né? Parecia que nunca tinha saído do Flamengo. Entrou bem. Fez gol de centroavante, quase não faz gol de cabeça, fez gol de cabeça. Você achou ele o melhor do jogo, Michael? Não. Eu achei o Luiz Araújo ou o Léo Ortiz, mas ele fez um ótimo primeiro tempo. Bom primeiro tempo. No segundo tempo ele cansou, né? Vocês comentaram, o Maestro comentou, né? Que ele disse que voltava mais experiente e viram isso no jogo dele. Um jogador mais consciente em campo do que na primeira passagem. Menos espalhafatoso, escolhendo melhor mais objetivo. Escolhendo, né? Porque ele tinha essa questão, ele tinha muita velocidade com espaço, tinha o drible. Quando ele estava confiante, então nem se fala. Mas, às vezes, a escolha da jogada dele não era melhor. Ontem, e é só um jogo ainda, é muito cedo para a gente definir, mas ele me pareceu tomar decisões muito mais criteriosas, muito mais... E ajudando, né? Recompõe, vai. E o cara só pensa em recomposição, mas os técnicos pedem isso, o futebol pede isso hoje. Por que o Luiz Araújo cresceu? Porque ele passou a ser um jogador de confiança do treinador. Ele faz todas as funções no jogo. E não adianta depois culpar o lateral que toma gol nas costas se você não tiver uma ajuda do ponto. Exatamente. Você contrata um jogador, o jogador chega no Rio quarta ou quinta-feira e domingo ele bota a camisa e vai pro jogo, entendeu? Não tem nhenhenha, não tem lenga-lenga. O tamanho desse anúncio que o Flamengo fez hoje, na opinião de vocês? Alexandro, que é o estrangeiro que mais vezes vestiu a camisa da Juve, é o novo lateral esquerdo do Flamengo. Qual o tamanho desse reforço para vocês? Eu acho um ótimo reforço. O Alexandre é um jogador experiente, jogador de Copa do Mundo, muitos anos de seleção brasileira. É um lateral bem diferente do Ayrton Lucas, né? O Alexandre nunca teve no apoio o seu principal destaque. Não significa que ele não saiba atacar. Você acha que ele é mais parecido com o Vinha de característica? Mais parecido com o Vinha. Ele é um jogador que, inclusive, já jogou como zagueiro. O Vinha ataca até mais do que ele. Mas assim como o Vinha foi deslocado para ser um zagueiro pela esquerda, não só numa linha de 3, às vezes mesmo numa linha de 4 jogadores, o Alexandre muitas vezes fez isso na Juventus. Aliás, os 2 laterais da seleção brasileira jogavam como zagueiros na Juventus. A Juventus chegou a jogar com Danilo, Bremer e Alexandre na linha de zaga. Bom na bola aérea, tem isso, já que reclamam tanto dos gols nas costas do Ayrton Lucas, e que eu não acho que todos eles sejam problemas individuais, mas o Alexandre é um jogador de bola aérea melhor do que o Ayrton Lucas. Defensivamente, ele é melhor do que o Ayrton.
E o Tite ganha uma opção para um tipo de jogo, uma opção parecida com a que ele perdeu, que era o Vinha, né? O Alexandre se parece mais com o Vinha do que com o Ayrton Eu Lucas. acho que chegando o Alexandre, pensando com a cabeça do Tite, o Alexandre vai ser o titular. Era o titular dele na seleção brasileira, não vai ser o faz titular. sentido não ser no Ele clube. vai ser o titular. Eu acho que depende muito do que ele vai pensar na frente. Não, acho que mas era o depende muito do que ele vai titular dele na pensar seleção pro brasileira. jogo. Seria estranho não pro ser no jogo. clube, né? Mas é um lateral que vai ser muito importante pro Tite. Porque hoje o jogador que dá profundidade para ele, amplitude, é o ponta do lado esquerdo, né? Na direita tá jogando o Gerson, que é um cara que vem para dentro o tempo todo. Não, Aí, ontem como é que ele vai ontem jogou o querer... Michel. É. Ontem o Michel é o esquerdo. Michael nesse Luiz cara. Eu Araújo achei na enorme direita. essa contratação. Não, Eu achei uma enorme, boa cara. o Flamengo vai ficar Ele com 3 faz laterais, diferença. cara. Quando vinha voltando que vem, você discute o que vai fazer. Se vai ficar com os 3, se vai abrir mão de um. Nesse momento, o Flamengo só tem um lateral esquerdo. Até o outro da base, o Marcos Paulo, foi pro Bragantino, estava no banco ontem. Então, precisava de Eu contratar acho um que o lateral. Flamengo procura um lateral que tenha... E eu, inclusive, achei que o Vinha fosse jogar muito mais do que o Ayrton. Eu acho que o Ayrton Lucas se sustentou no Eu achei time mais. por mais tempo do que eu Você imaginava. sabe que o Vinha pode jogar e bem como zagueiro. Ele joga mais com O Alexandre o Bielsa também. como zagueiro na seleção do que como lateral. O Alexandre também. É a mesma coisa, só que eu achei que o Tite ia procurar um lateral de melhor saída, mais qualidade na saída. O Vinha tem, o Alexandre tem, em relação ao Ayrton Lucas. O Ayrton é um lateral muito bom quando ele passa do meio campo. Passando no meio A campo. força dele de chegada ao ataque... Ele é desatento defensivamente. Ele é desatento defensivamente. Cara, eu acho, que ele Vamos vai, dois. eu acho que ele vai chegar, pegar a camisa Eu de acho titular que ele, e vai fazer eu não sei, muita eu diferença. não sei, aqui, você tem que ver sabia? a questão do ritmo, né? Que ele não estava jogando. A temporada começou, ele estava no Porto, aguardando proposta, vendo o que ia acontecer. Eu acho que ele pode ter um déficit físico aí, se bem que ele estava treinando no Porto. Tem o lado bom e o lado ruim, né? Ele não vem nessa sequência insana, Mas tá sem mas jogar. tá sem o ritmo. Teoricamente, Vou te dizer, o desde último- maio. Cara, e assim, vai trabalhar com um treinador que conhece ele super bem, né, cara? 25 de maio. Conhece ele o super último bem. jogo. E o penúltimo tinha sido 23 de abril. De maio dá... Então, basicamente, assim, em Quase 4 3 meses, meses. ele fez um jogo. É. 4 meses, um No jogo. quesito adaptação, tudo certo. Né? Não. Trabalhar com um treinador que conhece ele de cor e salteado, né? Sabe exatamente o que ele pode entregar, o que ele não pode entregar. Renato jogou em alto nível no Porto, jogou em alto nível muito tempo na Juventus. Dois seleção. treinadores que conhecem ele muito bem, né? O do time principal e o do sub-20, que concorreu com ele por posição Agora, muitas o vezes. torcedor tem que entender o Alexandre. Ele não é um lateral que passa o tempo inteiro, o foguetão, que vai chegar na Não vai frente. encher o atacante de cruzamento. Então, mas ele vai diferente. ser o cara que vai dar a sustentação para o Michael fazer isso. É isso aí. Né? Para o Michael poder fazer isso sem se preocupar tanto com as costas dele. Não, ele pode deixar o time melhor defensivamente e com uma qualidade de saída melhor. Tá bem. Algo mais de Flamengo? Então vamos... Agora tem que acompanhar como é que vai ficar a história do Plata e do E do Alcaraz. Alcaraz, né? Alcaraz. Quando Que não vão é aquele. fechar, provavelmente vão fechar. E aí Mas o Alcaraz elenco do que Flamengo não é ganha o adversário do alternativa, né? O Tite olha pro banco e... Joga seu esporte, pô. Alcaraz. Galera, Mengão se reforçando, né, nesse mercado, nessa janela de transferência, devido às ausências por contusão aí de Vinha, Cebolinha, chegando Michael, Alexandre já contratados, e ainda tem mais 2 jogadores aí, meio campo e um atacante, para chegar para esse segundo semestre, né, período mais decisivo do ano. Enfim, é isso, pessoal. Por favor, dá o like aí, compartilha, comenta no vídeo, Isso ajuda bastante o canal, ajuda a crescer e a gente a trazer mais vídeos aqui para vocês. Valeu!